Aleluia. Eu quero, nessa oportunidade, cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu estou feliz de poder estar aqui com os irmãos para nós adorarmos, né, o nome do Senhor. E, irmãos, depois que o irmão Darley citou aquele versículo ali, eu fiquei assim ainda até mais preocupada, porque é uma responsabilidade tão grande, né? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, aquele que começou a boa obra, vai terminar, e é Ele que conduz a nossa vida, e nós estamos aqui pela bondade do Senhor. Então, já ouvimos o Senhor falar aqui, né? Ei, eu já senti a graça de Deus. Glória a Deus, é verdade. Os irmãos já louvaram, já adoraram, já oraram, já clamaram, e agora chegou o momento da palavra. E eu quero ler com vocês aqui o Mateus capítulo de número 28, eu gostaria de ler com vocês o 16 até o 20, pode ser? Porque a leitura já foi lida, né? Então eu vou ler com vocês aqui, ó. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia, amém? amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. No nome do Senhor. Aleluia. O tema que foi passado para mim foi: estarei com vocês, ou estou com vocês até o fim, né? E eu coloquei esse tema aqui, ó: estou com vocês. Quem está conosco até o fim é Jesus, né? Aquele que é soberano, é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, é Ele que está conosco todos os dias da nossa vida. É por isso que nós não precisamos temer, porque se o Senhor está conosco, nós não precisamos temer a nada. Amém? Aleluia. É interessante que Jesus, essa palavra ela vai falar dos últimos momentos de Jesus aqui na terra, né? Logo que Jesus ele morreu e ressuscitou, e naquele momento que Jesus ressuscitou, que ele apresentou para os seus discípulos, ele deixou alguma ordenança. E essa ordenança que Jesus deixou, antes dele dizer que ele estaria conosco, ele deixou algumas ordenanças, né? Portanto, ele disse assim: vão e façam discípulos de todas as nações. E ele falou mais: vocês precisam também de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E vocês precisam também de ensinar essas pessoas a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho falado, ou seja, tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E o que o Senhor deixa de ensinamento para nós diante dessa palavra? Jesus ele deixou a primeira ordem aqui, é o seguinte, ó: ide e pregai o Evangelho. Essa foi a ordem que ele deixou. Está escrito lá em Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, está escrito assim, ó: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. É a primeira ordem dele, é essa. Então, independente se eu quero ou não, é uma ordem de Jesus. Ele deixou essa ordem para todos aqueles que aceitam a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, de suas almas. Ele deixou essa ordenança para todos
depois que ele enfrentou a morte e que ele ressuscitou, que foi dado todo o poder. Não, ele já era Deus. Ele já era Deus. O Filho de Deus, ele já era Deus. Nós temos um Deus que ele é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra, e não sobrou poder para mais ninguém, porque todo o poder foi dado a ele. Bendito é o nome santo do Senhor. Então toda a autoridade está sobre a pessoa de Jesus. E essa pessoa de Jesus, ele libera também essa autoridade para aqueles que o aceitaram, para aqueles que verdadeiramente reconheceram que ele é o Senhor de suas vidas. É interessante que quando o Senhor ele chama os seus discípulos, ele fala assim: vocês vão lá, pregam o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado, e os sinais seguirão os que creem. Aí ele fala: em meu nome vocês vão expulsar demônio, pegar em serpente, curar os enfermos, né? Então é tudo isso no nome dele. Por quê? Porque ele também nos deu autoridade para fazer as mesmas obras que ele fez. Bendito é o nome do Senhor. Ele nos deu essa autoridade. Então, se o Espírito de Deus está na tua vida, você pode ficar despreocupado, porque ele é que vai agir, ele que vai atuar para promover. Aleluia! A palavra dele, as promessas dele, o cumprimento da palavra dele, através da palavra dele, que é pregar o evangelho. Enquanto você prega o evangelho, não é qualquer palavra, é o evangelho, é a palavra dele. Aleluia! Porque enquanto os discípulos estavam pregando a palavra, o evangelho, o que Jesus fazia? Ele confirmava com os sinais, com as maravilhas. Ele confirmava através das curas e da libertação. E o nome do Senhor Jesus era glorificado. Aleluia! Mas os discípulos enfrentaram o quê? Oposições, dificuldades, perseguições. É o que nós vamos também enfrentar. Vai também, rapaz, canta lá. Mas ele foi e falou o quê? Ele falou assim: não temas, porque eu sou com vocês. Você não precisa de temer nada, porque eu estou com vocês. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Aí eu vou também. E é interessante que Jesus, naquele momento que ele disse que ele tinha toda a autoridade na terra, o verso de número 19 vai dizer: Senhor, portanto, vocês façam discípulos. Baratinho. A passagem. Vocês façam discípulos, vocês pregam o evangelho, mas vocês ensinem outras pessoas a servir a Jesus. Vocês orientem as pessoas a conhecer Jesus e a servir Jesus, porque não tem outro caminho, não tem outra salvação a não ser por Jesus Cristo. Ele é o único, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. E Jesus, ele deixou essa ordem maravilhosa aqui, vocês precisam ir lá, né? Vocês precisam ir pregar o evangelho, batizar os novos convertidos, curar os enfermos, tá? E também vocês precisam amar uns aos outros de uma forma que eu vos amei, aleluia. Lá em Marcos 12:30 está escrito assim, eu quero ler com vocês. Marcos 12:30 e 31. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Então isso aí o que? Essas são as ordenanças que o Senhor Jesus, ele deixou. O que ele deseja que nós façamos como discípulos dele, como igreja dele, como testemunha dele aqui na terra. Nós cumprindo aquilo que ele mandou, ele vai estar conosco todos os dias. Esse está aqui,
seu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso amar o meu próximo. Quem é o meu próximo? Quem está perto de mim? Eu preciso amar. Como? Eu mesmo. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Então o Senhor, Ele deseja que verdadeiramente nós obedeçamos os seus mandamentos, as suas ordenanças. Bendito é o nome do Senhor. E aí a palavra vai dizer assim também. Eu gostaria de ler com vocês ali em Lucas 9:23, que está escrito assim, ó: se alguém quiser me seguir, ou se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. O que significa negar a si mesmo, gente? O que significa negar a si mesmo? É se submeter à vontade de Deus. Renunciar. Isso é verdadeiramente temer a Deus, né? É o que? Negar-se a si mesmo. Se submeter à vontade de Deus, abrir mão dos nossos próprios desejos, para então ficar obedecendo aquilo que Deus quer, né? E outra coisa, eu até anotei aqui para não esquecer, ó: submeter a Deus é abrir mão dos desejos e interesses nossos pessoais, tá? Para quê? Quando eles são contra os princípios de Deus. Agora, aí o tema é: eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Jesus dizendo. Mas se eu vou praticar alguma coisa que vai contra os princípios de Deus, o Senhor vai estar comigo? Não vai estar. É por isso que nós temos que ir lá na raiz do problema, é a palavra. Ele falou: eu estarei com vocês a partir do momento que vocês me obedecerem, anunciar o meu evangelho, a minha palavra. E aí tem muita gente pegando nisso, porque eles só anunciam, sabe, falando, mas não dão o exemplo com a vida, com a vivência. Porque o evangelho, ele precisa começar em mim. O evangelho começa em nós. O discípulo quem é o discípulo? O discípulo, ele é aquele que faz a vontade do seu Senhor. Aleluia. Então o discípulo, ele precisa de parecer com quem? Com Jesus. Ai, Manqueira, mas é difícil parecer com Jesus, e Manqueira. Manqueira é difícil parecer com Jesus. É por isso que nós acabamos de ler aqui. Então negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz todo dia e siga-me. É uma renúncia diária para poder seguir Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Para seguir a Ele, para fazer a vontade dEle. Aleluia. É uma renúncia diária. E aqui não trata só de uma decisão uma vez única, não. Mas é aquele constante viver, sabe, para Cristo e obedecer os seus mandamentos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Outra coisa que o Senhor, Ele quer de nós, Ele quer que nós perdoemos aos homens e as suas ofensas. Meu Pai. Sabe como o Pai também tem nos perdoado? É o que Deus quer de nós. Um monte de gente aí que não perdoa. Irmãos, Jesus, ele é bem claro quando ele chama. E ele dá o quê? Ele dá as instruções para o seu povo, para os seus discípulos. E nós aqui nessa noite estamos aqui como discípulos do Senhor, como igreja do Senhor, para poder obedecer a sua palavra, aleluia, e fazer aquilo que Ele nos mandou. E Ele fala aqui, ó: vocês precisam perdoar. Vocês precisam perdoar o seu próximo, as ofensas do próximo, como eu, Jesus, perdoo vocês. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Isso está escrito lá em Mateus 6,14. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se porém não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas.
o arrependimento, a transformação de vidas. Bendito é o nome do Senhor. E aí ele pede lá na palavra. Vai ônibus lá? Ele fala assim, ó, então vocês vão Mas só fazer de manhã, discípulos né? de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que vocês fizerem isso, tá? Depois que vocês fizerem isso, vocês ensinam eles a obedecer tudo aquilo que lhes ordenei. Então, a partir do momento, olha, que vocês ensinarem tudo aquilo que eu ordenei na palavra, que é mandamento, que é princípio, aí que vai se cumprir o que está escrito aqui no verso de número 20, a parte B do versículo. E eu estarei com vocês até o fim. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Aqui entra o atributo da divindade de Jesus. Por quê? Porque somente uma pessoa onipresente é Deus. A única pessoa que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo é o próprio Deus. E Jesus, aleluia, ele sendo divino, porque veio do céu, aleluia, bendito é o nome do Senhor, é Deus, é o Filho de Deus. Aí ele fala, eu estarei com vocês em qualquer situação, nos dias alegres, nos dias tristes, na doença e também na saúde, na dificuldade e também na bonança. Ele está com vocês. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E essa é uma promessa que Ele nos deu. Promessa. A coisa mais gloriosa, gente, é a gente poder desfrutar das promessas de Deus. A presença dEle. Gente, é a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode ter em sua vida. É a presença de Deus. É verdade, meu Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu estarei sempre com vocês, todos os dias. Então você não precisa temer, porque Jesus está presente. Jesus, Ele é o nosso sustento diário. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, a palavra não muda. Esse evangelho aqui que nós acabamos de ler, de Mateus, o evangelho que é de Jesus, que Mateus relatou, porque Mateus não tem evangelho, quem tem evangelho é Jesus. Mateus relatou, ele está falando, o assunto desse evangelho é Jesus, o rei, aquele que viria. Isaías já tinha profetizado que viria um, que nasceria de uma mulher, né, de uma virgem, e que o nome dele seria Emanuel. Olha, Emanuel significa o quê? Deus conosco. Deus conosco. Quem? Você que já entregou sua vida a Jesus, eu quero que você saiba disso. Hein? Ele está na tua vida. O Emanuel está
encerro a minha palavra agradecendo a Deus pela oportunidade, que Deus possa continuar abençoando a sua vida nessa noite. Eu gostaria de convidar você para se colocar sobre os pés, nós vamos orar. Amado Deus, eterno, soberano, Pai celestial, Pai do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, daqui o teu povo nessa noite, no segundo elo dessa campanha, Deus, o Senhor sabe da necessidade de cada um que entrou aqui por essas portas. Vai agindo com poder, vai agindo com libertação, com cura do espírito, da alma, do corpo, vai restaurando os corações, vai fortalecendo a vida desse homem. Aleluia! Vai agindo de uma maneira sobrenatural em cada causa aqui nessa noite. Entra na causa dos teus filhos e peleja pela vida deles nessa noite. Pai, nós colocamos tudo em tuas mãos. Se houver alguém aqui nessa noite que ainda não tem o Senhor como Senhor de sua vida, o Senhor possa, Senhor, dar essa oportunidade para essa pessoa entregar a sua vida a ti hoje. Pai celestial, faça, Senhor, aquilo que só tu pode fazer na vida de cada um nessa noite. E assim nós oramos e já queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Eu gostaria de perguntar, tem alguém aqui na igreja que ainda